Boa noite. Olá, boa noite. Começou o pagamento do auxílio de emergência. No lote de hoje, 2.500.000 trabalhadores informais foram beneficiados. O governo federal anuncia que vai isentar consumidores de baixa renda do pagamento das contas de luz entre abril e junho. E você vai ver também. Caixa lança pacote de estímulo à construção civil com carência de 6 meses para novos financiamentos de imóveis. Brasil registra novo recorde diário de mortes por Covid-19. Foram 141 em 24 horas. Metade da população de São Paulo não cumpre a quarentena e o governo do estado vai usar o sinal do celular para monitorar as aglomerações. Na véspera de feriado, está um pouco diferente aqui em São Paulo. Por causa da recomendação para que as pessoas fiquem em casa, as estradas estão com movimento tranquilo e os terminais rodoviários também. O repórter Guilherme Lopes está no terminal do Tietê, na zona norte da cidade, e tem mais informações. Guilherme, acho que tem muito pouca gente querendo viajar ou podendo viajar hoje aqui no meio da pandemia de coronavírus. Boa noite. Olá, Amanda, Mauro, boa noite a vocês, boa noite a todos. Isso mesmo, vem muitas pessoas seguindo as recomendações. Aqui no terminal rodoviário do Tietê, para quem está acostumado a ver aquele movimento intenso, diário, olhe agora, por exemplo, como está, fica até assustado em ver como isso aqui está vazio. Olha, por dia circulam por aqui cerca de 90.000 pessoas e de acordo com a concessionária que administra aqui o terminal, o movimento reduziu 93%, e não só aqui, mas também nos outros 2 terminais administrados pela mesma concessionária aqui na capital paulista. Por isso, muitas empresas que oferecem destinos para 1.033 cidades acabaram reduzindo o número de ônibus e também os horários de viagens. E claro, a gente pode perceber que as pessoas também estão seguindo as recomendações e somente aquelas que não têm mesmo o que fazer estão viajando. Aqui no terminal, além de tantas outras medidas que a concessionária adotou para manter tudo limpo e tudo higienizado, uma das áreas também foi reduzida para controlar mais o vai e vem de pessoas. A Páscoa, dessa vez, vai ser diferente. Do terminal rodoviário do Tietê, Guilherme Lopes, para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou hoje novas medidas de combate ao coronavírus. Uma delas é o uso de um sistema de monitoramento inteligente para identificar aglomerações no estado. João Dória começou a entrevista desta quinta-feira santa, pedindo mais união e solidariedade à população em tempos de pandemia. Agora é um momento de paz, de equilíbrio, de aproveitar a Páscoa para fazer uma reflexão sobre essa pandemia e orar por aqueles que estão doentes. A nossa recomendação é, por favor, evite viajar. Se puder, não viaje. Isto vai ajudar a proteger a sua vida e a vida da sua família. Para reforçar a proteção, o Estado vai financiar a produção de cerca de 2 milhões de máscaras nas comunidades carentes de São Paulo. A confecção será realizada por 740 costureiras, mulheres destas comunidades carentes, que vão receber R$ 2 por máscara produzida e a remuneração pode ultrapassar R$ 80 por dia. Portanto, uma medida que atende a uma necessidade de saúde pública, atende também a uma necessidade de geração de renda e proteção social. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, também participou da entrevista e anunciou 2 novos programas, o Costurando e o Cozinhando pela Vida. Então, são 2 programas que, ao total, prevêem um investimento com recursos da Prefeitura de mais de 3,5 milhões de reais e a contratação de 1.300, especialmente mulheres, cozinheiras, costureiras e também artesãos. Covas disse ainda que a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo foi autorizada a incluir o uso da cloroquina no protocolo de tratamento da Covid-19. Desde que haja prescrição médica e desde que haja consentimento do paciente ou da família, a Secretaria Municipal de Saúde, nos nossos hospitais municipais que tratam pacientes com coronavírus, vão passar a administrar também a cloroquina. O secretário de Estado da Saúde, José Henrique German, trouxe em números a importância de se respeitar o período de quarentena.
Fique em casa, precisa ter mais pessoas que estejam aderidas para que isso possa ir mudando gradativamente ou o mais rapidamente possível a sua incidência. Mas nem todo mundo está colaborando. Ontem, o estado registrou a menor taxa de distanciamento social desde o início da quarentena, com 49% da população em isolamento. A meta é atingir 70%. Por isso, durante o pronunciamento, o governador lançou o Sistema de Monitoramento Inteligente, o SIMI, uma parceria com as 4 principais operadoras de telefonia móvel do estado, que vai ajudar o governo a monitorar 100% dos usuários e a identificar lugares com grandes aglomerações. Um ponto importante é que essa informação ela é trazida de uma forma completamente anonimizada. O governo não tem acesso aos dados individualizados. Nós temos acesso aos dados agrupados, que é o suficiente para conseguirmos entender o comportamento em cada região, em cada cidade, em cada bairro. O monitoramento de celulares para identificar a localização das pessoas no estado de São Paulo levantou algumas questões, como a violação do anonimato e o risco de infringir a Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal, qual a fronteira entre vigilância e invasão de privacidade? Hoje, o senador Major Olímpio, do PSL, contestou a ação do governo do estado de São Paulo e protocolou um pedido de investigação por improbidade administrativa do governador João Dória. Nos incisos 10 e 12 do artigo 5º da Constituição, no artigo 154 do Código Penal e na Lei de Abuso de Autoridade, tem crimes praticados pelo governador em violar a integridade das pessoas em relação às suas comunicações. Nem CPI pode quebrar sigilo de comunicação, tem que pedir a justiça. A polícia pede a justiça. O governador, criminoso e indevidamente, invade a privacidade das pessoas. Em nota, o governador afirmou que está focado no combate à pandemia, minimizando os impactos e ajudando os brasileiros de São Paulo a enfrentar esse período. Enquanto isso, o senador se preocupa em fazer política. A Justiça de São Paulo mandou o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas pagarem a todos os estudantes da rede pública estadual e municipal valores referentes à alimentação escolar. Dória e Covas lançaram programas de compensação financeira limitados apenas aos alunos de famílias inscritas em cadastros de assistência social. Mas a Justiça argumenta que a merenda escolar é um direito de todos e estabelece 10 dias para que a medida seja cumprida. Entramos em contato com a Procuradoria do Estado e a Secretaria de Estado da Educação, mas não obtivemos retorno. Subiu para quase 18 mil os casos confirmados de coronavírus no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. O número de mortes também aumentou, passou de 800 para 941. São Paulo é o estado que mais registrou casos do coronavírus no país, seguido por Rio de Janeiro e Ceará. O governo federal começou a pagar hoje o auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais. Dificuldades na regularização do CPF provocaram filas grandes, imensas, em várias sedes da Receita Federal. Os primeiros a receber o benefício de R$ 600 foram aqueles que já estavam no cadastro único, mas que não são beneficiários do Bolsa Família e que já tinham conta no Banco do Brasil ou na Caixa. No total, R$ 1,5 bilhão foram depositados nas contas de 2.500.000 brasileiros. Em várias capitais, como Brasília, pessoas se aglomeraram em frente às agências da Receita, na tentativa de regularizar o CPF, o que é um pré-requisito para receber o benefício. Eu tentei, agora eu não consegui porque está dando problema cadastral, porque antes disso eu declarava imposto de renda. Como eu passei a não ter renda, eu não declarei e pelos motivos de saúde eu não me preocupei, né? E aí agora eu não estou conseguindo resolver pela internet. Estou com probleminha do CPF, vou resolver agora. Para evitar mais aglomerações, a Receita informou que os CPFs que estiverem suspensos por causa de pendências eleitorais serão automaticamente considerados regulares para o recebimento do benefício. Para quem não se encaixa nesse quesito, a Receita esclarece que não é necessário ir até uma agência para fazer a regularização. Todo o procedimento pode ser feito pela internet.
A próxima rodada de pagamentos do auxílio emergencial será feita no dia 14, para aqueles que estão no cadastro único, mas não têm conta em banco. Esses terão uma poupança virtual gratuita, aberta na Caixa para ter acesso ao benefício. Os informais e autônomos que estão se cadastrando no site ou aplicativo da Caixa devem receber 5 dias úteis após o cadastro. Já foram mais de 28 milhões de cadastrados. E os beneficiários do Bolsa Família continuam com o cronograma de pagamentos normal, a partir do dia 16. Para amenizar os impactos econômicos do coronavírus, o governo também vai isentar os consumidores de baixa renda do pagamento das contas de luz entre abril e junho. A isenção vai valer para as unidades que consomem até 220 kWh por mês e que já estão incluídas no programa Tarifa Social. A medida deve custar 900 milhões de reais aos cofres públicos. E na tentativa de movimentar a construção civil, a Caixa vai dar carência de 6 meses para novos financiamentos imobiliários. A medida mais impactante, que nos dá muito orgulho e que demonstra esse alinhamento da Caixa Econômica Federal, tanto com os nossos clientes, pessoas físicas como nós, e as empresas, são 6 meses de carência, tanto para a pessoa física quanto para as empresas. Ou seja, você compra um imóvel hoje, você só vai fazer o primeiro pagamento no 7º mês. A medida é um complemento à suspensão por 3 meses do pagamento das parcelas de financiamento imobiliário que já está em vigor e teve a adesão de 1,5 milhão de clientes. O governo federal está proibido de interferir no isolamento social dos estados e municípios. A decisão é do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele analisou uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil. Pela resolução, estados e municípios podem estabelecer este tipo de medida como forma de combater o avanço do coronavírus. No processo, a OAB pede ao governo para não interferir nos trabalhos do Ministério da Saúde e seguir os protocolos da Organização Mundial de Saúde. No processo, Alexandre de Moraes ressalta que é preciso haver união e cooperação entre os poderes durante a pandemia. O Planalto informou que não vai comentar o assunto. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Carlos Moreira Alves, acolheu o pedido da Advocacia Geral da União e suspendeu o bloqueio dos 3 bilhões de reais dos fundos partidário e eleitoral. O dinheiro ficaria à disposição do governo federal para o combate ao coronavírus. Para Carlos Moreira, o bloqueio representa uma interferência indevida do Judiciário no Legislativo. Ministros do TSE também afirmam que cabe ao Congresso tratar da destinação dos fundos. O fundo partidário chega a 959 milhões de reais e é usado para financiar os partidos. Já o fundo eleitoral soma 2 bilhões de reais e é destinado às eleições municipais de outubro. A Câmara dos Deputados adiou a votação do projeto de lei que renegocia as dívidas dos estados e municípios. A medida é um pedido dos governadores, mas é considerada uma pauta-bomba para o governo. A votação do projeto de lei estava prevista para hoje, mas ficou para a semana que vem por falta de acordo. A proposta prevê a suspensão do pagamento das dívidas dos estados e é considerada importante pelos governadores para dar fôlego financeiro para o combate ao coronavírus. No entanto, não é vista com bons olhos pelo governo, já que pode ter um impacto financeiro de 180 bilhões de reais. O tema deve voltar ao plenário na segunda-feira. No entanto, os deputados aprovaram a autorização de repasse de verbas do governo federal para as santas casas e hospitais filantrópicos, o que deve resultar em 2 bilhões de reais a mais para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus. O projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Também foi aprovada pela Câmara uma proposta que proíbe a inclusão do nome de devedores em serviços de proteção ao crédito por 90 dias. O texto ainda tem que passar por votação no Senado. Subiu para 122 o número de mortos pelo novo coronavírus no Rio de Janeiro. O estado contabiliza 2.216 casos confirmados. E o prefeito Marcelo Crivella decretou o estado de calamidade pública na cidade. Em entrevista coletiva, Crivella disse que solicitou a ajuda da Força Aérea Brasileira para trazer mais de 800 respiradores da China. O prefeito afirmou que o pedido foi feito porque alguns equipamentos usados no combate à Covid-19 foram apreendidos na Europa e nos Estados Unidos.
No município, ano passado, compramos 806 respiradores na China e aqui no Brasil. Mas a grande maioria é da China, 700 são da China. E esses equipamentos estão chegando agora em abril e em maio. Ontem à noite, Crivella decretou o estado de calamidade pública na cidade devido à epidemia. A determinação ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio. Na edição extra do Diário Oficial, o prefeito também estendeu até o dia 30 de abril o fechamento das escolas municipais. Os horários do comércio e da indústria também foram modificados. Os supermercados, por exemplo, vão funcionar de 8 da manhã às 9 da noite. O expediente nas indústrias passa a ser de 7 da manhã às 9 da noite. E os quiosques da Orla vão poder funcionar apenas com serviços de entrega. Em meio à expansão do número de casos do novo coronavírus, ontem a italiana Giuseppina Nerozzi de Souza, de 94 anos, recebeu alta após vencer a doença. Ela atuou como enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial e ficou 10 dias internada no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, ligado à UFRJ. E também no Rio de Janeiro, trabalhadores da indústria vão ser submetidos a testes para diagnosticar em 24 horas a Covid-19. A iniciativa tem como objetivo evitar a propagação do coronavírus no estado. Os testes estão sendo criados neste laboratório na zona norte do Rio. O espaço terá capacidade de processar mais de 2.000 exames por dia e entregar os resultados em 24 horas. A metodologia usada para o diagnóstico vai ser a chamada Padrão Ouro, recomendada pela Organização Mundial de Saúde, com coleta de secreções do nariz e da garganta com o auxílio de hastes flexíveis. Na maioria das vezes, o que as pessoas chamam de teste rápido são aqueles que detectam os anticorpos, ou seja, uma resposta do nosso corpo à presença do vírus. Ao contrário, o que a gente está estabelecendo aqui é um teste para o antígeno, para o vírus. E aí, em tese, a gente consegue um tempo muito menor para fazer essa detecção. Por enquanto, o vírus ativo não está sendo manipulado aqui no laboratório. Por isso, não há necessidade de pessoas como eu usar o equipamento de proteção individual. Os exames começam a ser distribuídos a partir de semana que vem. O objetivo é testar até setembro os mais de 500.000 funcionários das indústrias do estado do Rio de Janeiro. O programa lançado pela Federação das Indústrias do Rio, com o apoio da UFRJ, vai distribuir os testes gratuitamente para as empresas com até 100 funcionários e a preço de custo para as indústrias maiores. Representantes da Defesa Civil de 14 municípios mineiros passaram por um treinamento em Belo Horizonte para aprender a fazer a descontaminação de locais públicos. O treinamento durou 3 dias e uma das aulas práticas foi nesta estação do BRT, que em Belo Horizonte é chamado de MOVE. Ação de resposta mitigadora para diminuir, e podermos enfrentar com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade, esse Covid-19, que é um inimigo de todos nós. A capacitação foi feita por militares do Corpo de Bombeiros e também do Pelotão de Emergências Químicas, Biológicas, Radiológicas e Nucleares do Exército. Foi mostrado qual é o nível mínimo de segurança necessário, de modo que, com produtos, com equipamentos que se encontram no mercado, é possível, com segurança, fazer essa descontaminação nesses 14 municípios e ampliar todos esses conhecimentos para todos aqueles municípios que desejarem. Para lidar com os riscos de uma doença tão contagiosa, não basta saber aplicar os produtos adequados. O uso correto e o descarte dos chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, também são muito importantes. As roupas especiais usadas durante a ação também precisam ser desinfectadas. Nós estamos mostrando como se faz e, obviamente, as prefeituras, defesas civis municipais e guardas municipais, cada uma com a sua realidade, com seu orçamento, com a sua condição de circulação da população, poderá fazer o seu plano e o seu cronograma. Uma ocorrência registrada no começo desta semana na capital mineira mostrou o quanto os agentes públicos precisam estar preparados. Um ônibus que transportava uma passageira com suspeita de Covid-19 teve que ser retirado de circulação no meio da viagem para ser desinfectado. A mulher de 38 anos havia fugido do hospital onde estava internada.
Ela usava tornozeleira eletrônica por tráfico de drogas e rapidamente foi localizada pela polícia. Os outros passageiros foram obrigados a descer do veículo e orientados a fazer a higienização. Todos nós podemos reduzir os contaminantes nos ambientes em que nós estamos, seja tanto no ambiente público como esse, como também em casa as pessoas vão poder fazer a sua redução de contaminação. E no maior conjunto de favelas de Belo Horizonte, muitos moradores não têm acesso à internet. A solidariedade de voluntários ajuda na busca pelo auxílio emergencial pago pelo governo. A porta da associação comunitária já amanheceu com fila. Os voluntários organizavam a ordem de chegada e tentaram evitar aglomerações. Um metro de mão, gente. Os moradores do aglomerado da Serra, onde vivem cerca de 40 mil pessoas na zona sul de Belo Horizonte, ganharam um ponto de apoio. São 4 voluntários com computadores e internet de graça para acessar o sistema e facilitar o processo de cadastro do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Desde ontem, cerca de 60 pessoas da comunidade conseguiram concluir o pedido do auxílio com sucesso. A iniciativa vai continuar durante os próximos dias. E Belo Horizonte endureceu as restrições à circulação de pessoas a partir de hoje. Todos os serviços não essenciais da cidade estão proibidos de funcionar. A orla da Lagoa da Pampulha amanheceu cercada por grades e segurança reforçada pela Guarda Municipal. Apenas veículos podem transitar pela região. Os principais pontos turísticos, como a Igrejinha de São Francisco de Assis, foram interditados pela Prefeitura, que registrou aumento do número de moradores frequentando esses espaços nos últimos dias. Com o feriado da Semana Santa, bastante tradicional entre os mineiros, a preocupação é prevenir possíveis aglomerações de pessoas, principalmente em praças e locais públicos da cidade. O decreto publicado hoje também proibiu a abertura dos comércios de rua que não fazem parte dos serviços essenciais. No centro de Belo Horizonte, algumas lojas não obedeceram à determinação. Esta loja de produtos religiosos e essa outra de tecidos colocaram barreiras para atender os clientes da porta para fora, mas não poderiam estar funcionando. Com a cidade em situação de emergência em saúde pública, o descumprimento das regras pode levar à responsabilização administrativa, civil e penal. As medidas não se aplicam a hospitais, supermercados, padarias, farmácias, açougues e postos de combustível. No balanço divulgado hoje, Belo Horizonte tem 304 casos confirmados e 6 mortes por causa da Covid-19. A quarentena provocada pelo coronavírus paralisou grande parte da economia. Mas nos supermercados aconteceu justamente o inverso. A demanda aumentou, puxada pelas vendas online. Em São Paulo, por exemplo, o setor pretende contratar cerca de 5 mil trabalhadores até o fim de maio. A Beatriz trocou o emprego há 2 semanas. Agora trabalha neste supermercado perto da casa dela. Na verdade, eu ficava mandando vários currículos. Aí, quando finalmente me chamaram, eu não perdi a oportunidade. Ela e outras 33 pessoas foram contratadas no final de março. Segundo a proprietária, o serviço aumentou. A gente vinha aumentando um pouco o quadro, mas quando estourou o Covid, aí a necessidade foi muito grande. Saímos contratando bastante, contratamos 20% do nosso quadro, então é um número elevado para um mês. Na loja, todos os caixas estão funcionando para evitar que as pessoas fiquem em filas. O atendimento também foi reforçado em outros setores do supermercado, principalmente no atendimento online. As vendas pelo aplicativo, que funciona há 5 anos, aumentaram 5 vezes. Por isso, a Beatriz quase não para na loja. Tem sido bem movimentado, dá para a gente sentir a diferença das pessoas que vêm aqui comprar pessoalmente e as pessoas que fazem a solicitação através do site ou dos setores de aplicativos. Muitos estabelecimentos tiveram que reforçar o atendimento nesse período. E segundo a Associação Paulista de Supermercados, após o início da quarentena, cerca de 5 mil funcionários, a maioria temporários, foram contratados só na Grande São Paulo. Esse número é 10 vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado. São vagas para todas as seções das lojas, inclusive com maior quantidade, na verdade, para repositores e operadores de caixas. Essas vagas surgiram em função daquele grupo de risco ter deixado de trabalhar em nossas lojas e também pelo próprio turnover que existe naturalmente.
A quarentena imposta no estado de São Paulo e o isolamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde diminuíram o movimento de pessoas nos supermercados. Em contrapartida, os pedidos pela internet e telefone cresceram 12% em todo o estado. O que a gente percebe é que as pessoas ficaram com medo de vir ao supermercado, uma parte. Muitas dessas pessoas tinham até resistência para entrar num computador, num aplicativo e fazer um pedido. Com a necessidade, ele entrou, viu que consegue, recebeu, gostou. Então a gente percebe que daqui para frente o hábito mudou. No Espírito Santo, Sexta-feira Santa é dia de comer torta capixaba. Todos os anos um festival reúne milhares de apreciadores desse prato típico da região. Mas nesse ano, com o risco de contaminação por causa do novo coronavírus, a festa vai ser diferente, vai ser online para não deixar ninguém passar vontade. É só a Semana Santa chegar para a cozinha da Simone ficar movimentada. A mistura, que leva palmito, bacalhau, frutos do mar e bastante tempero, é preparada praticamente o dia inteiro. A cozinheira chega a fazer mais de 100 quilos de torta capixaba neste período. Não só a minha casa, como as outras companheiras, né? Porque aqui é uma comunidade que trabalha todo mundo com torta capixaba, então nós estamos a todo vapor. No Espírito Santo, o prato é praticamente unanimidade na Sexta-feira da Paixão. Difícil encontrar uma família que não o leve para a mesa. Lá em casa a gente sempre segue a tradição. Não me recordo agora de alguém que não coma torta capixaba. De tão famosa, a iguaria ganhou uma festa só para ela. Todos os anos, neste período, esta rua fica tomada por barraquinhas. É que acontece o Festival da Torta Capixaba, evento que reúne diversos culinaristas e restaurantes e atrai milhares de pessoas. Mas este ano, não podemos estar em aglomerações. Estamos vivendo distanciamento social. Por isso, este cenário está, assim, vazio. Mas a tradição será mantida, mesmo de forma diferente. O capixaba vai ter torta. As barracas estão proibidas, mas a tecnologia vai garantir o prato na mesa. O festival ele é online, o festival vai estar acontecendo ali na internet, no aplicativo do celular. Você entra nos dias do festival, acessa o aplicativo, faz o seu pedido e recebe a torta em casa. Moradores de toda a Grande Vitória podem participar do festival online pelo aplicativo. De dentro de casa, o cliente vai escolher o restaurante preferido e fazer o pedido. A Simone falou que o capixaba gostou tanto da medida e está fazendo tanta encomenda que, para garantir que o prato chegue quentinho no horário do almoço, ela precisou reforçar a equipe de entrega. Graças a Deus, a demanda está grande, né? A esperança é a última que morre e a gente tem que ter fé. E quem está acostumado a degustar a tradicional torta capixaba, preparada na Ilha das Caieiras, em Vitória, aprovou. Eu adorei, porque com a quarentena, né, não estamos saindo de casa. E com o aplicativo não vamos deixar de participar dessa tradição capixaba, que é a torta, que todo ano tem que ter, e esse ano não vai ser diferente. A queda nos preços dos combustíveis e das passagens aéreas fez a inflação desacelerar em março. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor fechou em 0,07%, a menor taxa para o mês desde 1995. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 3,3%, abaixo do centro da meta do governo para o ano, que é de 4%. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira foi designada pelo Ministério da Defesa para levar cerca de 5 toneladas de álcool em gel de São Paulo para Macapá, no Amapá. Ao todo, foram enviados 20 mil frascos do produto para a cidade. A missão faz parte dos trabalhos de prevenção e enfrentamento à pandemia da Covid-19 no país.